Meus amigos, mais uma vez aqui estou atendendo a um pedido dos nossos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, para que a gente pudesse aqui adentrar a casa de todos vocês e a gente falar de um tema que nosso querido Emmanuel traz no livro Fonte Viva, capítulo 33, Erguer e Ajudar. Só gostaria de antes pedir ao Mestre Jesus que os abençoe a todos, que todos nesse momento possam ser amparados e que nesses pouquinhos minutos possamos nós conversar e tentar entender um pouquinho desses ensinamentos tão maravilhosos que Emmanuel, junto com todos os espíritos que compõem essa doutrina, vem nos ensinar. Mas quando a gente ouve essa frase, erguer e ajudar, elas são palavras tão simples e às vezes nós não conseguimos entender de imediato a profundidade dos ensinamentos que trazem determinadas passagens que estão ali dentro do Evangelho. Às vezes somente com o tempo que a gente vai entendendo, que a gente vai aprendendo, é que nós passamos a ver que maravilha que fazia o nosso Mestre Jesus com a sua passagem aqui na Terra, em que ele contava determinadas histórias com as suas palavras, com seus exemplos, e a gente entende hoje que eram nada mais do que sementes que um dia mais tarde, através da nossa evolução, da nossa compreensão, a gente conseguiria entender tudo aquilo que às vezes em pouquíssimas palavras, numa história muito simples, ele trazia ali um fundo de verdade, ensinamentos tão profundos, que graças a Deus, com a chave do entendimento que o Consolador nos traz, com esses espíritos de luz que vêm nos orientar, que nós conseguimos entender toda aquela profundidade dos ensinamentos que Jesus deixava para nós. E nesse tema tão simples, Emmanuel nos traz um exemplo buscando lá a história de Dorcas. Como nesse capítulo ele só cita esse nome, eu fui buscar a história de Dorcas, né? E Dorcas, que consta lá em Atos, nada mais era do que uma mulher muito bondosa, caritativa, e que ela se preocupava com as pessoas. Então, ela era uma pessoa que ela procurava fazer as vestes, as túnicas, e fazia doação para aquelas pessoas que, principalmente as mulheres, que tinham necessidade que nem podiam adquirir uma veste comum. E com isso, Dorcas era uma pessoa muito querida na comunidade, principalmente por ser uma pessoa que tinha o coração aberto e pelo bem que ela fazia a todos. Porém, conta a história que um dia Dorcas adoeceu, foi ficando pior, vindo a falecer. E todas aquelas pessoas que conviviam com ela, que a conheciam, entraram em pranto, chorando, né? Ficando ao lado dela e não compreendendo como que uma pessoa tão boa poderia ter adoecido daquela forma e até vindo a falecer. Então eles acabaram ouvindo que fazia muito pouco tempo que Jesus havia nos deixado de seu corpo físico, ele havia sido crucificado, e eles ficaram sabendo ali naquele local que o apóstolo de Jesus, Pedro, andava por ali. E eles foram à procura e encontraram Pedro. E pediram a Pedro, né, já que como apóstolo de Jesus, seguidor, que ele fosse lá e orasse e fizesse com que Dorcas se levantasse, que ela ficasse curada. E Pedro foi até lá. Quando ele chegou, ele encontrou, né, o corpo de Dorcas, né, que ela já havia falecido, conforme o entendimento da época, com as pessoas chorando à sua volta. E Pedro ali pediu para que todos se retirassem, e ele ali em silêncio começou a orar, pedindo a ajuda de Deus. E logicamente, nós que entendemos um pouco da doutrina, com toda certeza fazendo a sua doação de energia vital, e com a sua fé, com a sua vontade, o amparo de que ele era merecedor, e Dorcas também, simplesmente naquele momento ele curou Dorcas e, entre aspas, ressuscitou Dorcas, né? Que hoje nós sabemos
que não seria bem uma morte, né? Mas um estado talvez de letargia que ela tivesse. Mas o que importa é que Pedro conseguiu operar um milagre, fazendo com que Dorcas simplesmente se curasse daquele momento tão triste que estava. E quando ela abriu os olhos, Pedro pediu para ela: levante-se. E ele estendeu e a ajudou a se levantar. E lógico, aí ele apresentou às pessoas e mostrou a ela o que o amor, né, e o aprendizado que Jesus tinha lhe dado havia conseguido. Mas o interessante dessa história, e que vai se buscar ali o entendimento, e que Emmanuel nos traz, essa simples passagem nos dá um ensinamento muito profundo. A gente vê que Pedro, ele fez através das suas orações, através da sua fé, da sua boa vontade, ele conseguiu sim trazer a cura para Dorcas. Mas ele não parou ali. Quando ele percebeu que Dorcas tinha uma certa dificuldade, pela fraqueza até de quem estava acamado e passou pelo que ela passou, que ela tinha um pouco de dificuldade em se levantar, Pedro ali estendeu as mãos e ajudou a se levantar. Ou seja, para Pedro não bastou simplesmente que ele a houvesse curado, mas que ele também deveria dar aquele complemento, ajudá-la um pouco mais, porque talvez ela tivesse dificuldade em se levantar pela fraqueza que se construía, né? E aí nós vamos encontrando e relembrando, então, uma série de passagens que nós vemos dentro do Evangelho, como também nós vamos entender alguns espíritos que estiveram encarnados aqui no nosso planeta Terra antes de nós e que nos trouxeram vários exemplos de como realmente devemos proceder. Primeiro, uma coisa que Kardec sempre citou e que eu acho que hoje é o lema de toda pessoa que se diz espírita ou que estamos tentando ser espírita, é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, não adianta simplesmente você conhecer, não adianta simplesmente você estudar, mas se torna necessário que você coloque mãos à obra, que você faça com que floresça realmente aquele seu aprendizado através da caridade. E com isso, nós mesmos, com pouco que nós aprendemos, e aliás, né, fazendo uma parte aqui, se a gente olhar um pouquinho para trás da nossa vida, a gente vai ver quantos momentos difíceis que nós conseguimos superar, e essa superação se deu graças a tudo isso que nós aprendemos através da doutrina, através da fé, através do esforço, e principalmente uma frase, né, que a gente nunca esquece, é que tudo passa. E todos nós somos amparados pela espiritualidade, pelo amor infinito de Deus. Pois bem, quando a gente consegue superar, porque essa doutrina nos dá essa força, o Evangelho de Cristo nos ensina isso, a gente tem esse pouco de conhecimento, que às vezes é até mais do que nossos irmãos, a gente utiliza quando a gente encontra um irmão caído, um irmão que está necessitado, a gente procura animar, dar palavras de conforto e sempre baseado nessa doutrina que nos ampara. E até um pouquinho mais longe, quantos irmãos nossos que sobem a uma tribuna e trazem ensinamentos maravilhosos, explicam, às vezes, alguma dificuldade que nós temos no entendimento, e aquele orador lá na sua tribuna, com seus exemplos, com o seu entendimento, acaba nos ensinando, ou seja, nos fazendo compreender aquilo que nós tínhamos dificuldade, e com o intuito o quê? De que a gente aprenda a colocar aqueles ensinamentos na nossa vida. Esse é um intuito que tem qualquer orador, principalmente o espírita ou qualquer orador que fale dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos divinos, né? Porém, a gente precisa parar e pensar um pouco. Existe até alguma coisa que eu achei bastante interessante, até Shakespeare, desculpe, né? William Shakespeare, ele comenta o seguinte: não basta levantar o fraco, é preciso ampará-lo depois.
Eu vou até pegar aqui outro exemplo que nós temos no Evangelho, né? Esse bendito livro sagrado, em que uma vez perguntaram para Jesus, né, como será o reino dos céus. E Jesus, né, dentro daquela forma que ele fazia, da possibilidade da compreensão da época, através das suas histórias e parábolas, ele responde o seguinte, dando o exemplo, né, através de uma história. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade em seu trono, irá separar os bons dos maus, como um pastor faz com as suas ovelhas, né? À direita as ovelhas e às esquerdas os bodes. E dirá aos que estão à sua direita: sejam bem-vindos, tomai posse do reino que lhes foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e fostes me ver. E eles perguntaram: mas, Senhor, quando foi que fizemos isso ao Senhor? Ele respondeu: quando fizestes isto a um dos meus pequeninos, ou seja, quando você praticou a caridade aos irmãos de Jesus, que somos todos nós, é como se o tivesse feito a ele. E disse àqueles que estavam à sua esquerda: afastai-vos de mim. E repete a mesma ladainha que nós ouvimos antes. Quando eu estive fome, não me desse comer, né? Quando estive nu, não me vestistes, e assim por diante. E também perguntaram: mas, Senhor, quando foi que nós ouvimos essa situação e nós lhe negamos ajuda? E ele responde: quando vistes a um dos meus pequeninos e também negastes ajuda a ele. Ou seja, podem ver que Jesus nos fala do amor, mas aqui ele nos dá um exemplo de que não basta simplesmente você conhecer e você sentir compaixão, se você sentir dó, de você compreender. Se torna necessário que a fé com obras. Não adianta eu ter fé, não adianta eu acreditar, não adianta eu conhecer, não adianta nem eu ensinar tão somente, embora isso seja parte da caridade, passar o meu conhecimento adiante, se eu não faço as coisas de uma forma prática. Não adianta eu encontrar alguém que esteja com fome e eu ensinar para ele que tenha força, se levante, você vai conseguir. Mas se naquele momento eu não lhe der um pedaço de pão, por mais que ele tenha fé, a fome não vai deixar ele agir. Aliás, tem hoje eu estou citando aqui, gente, que é uma coisa tão bonita, eu tomei a liberdade de roubar pedacinhos que a gente encontra de alguns locais. Tem no livro de Tiago, eu gostaria de ler com bastante calma para que a gente pensasse e colocasse para a nossa reflexão. Tiago diz o seguinte, né, no livro: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também é a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Eu acho que aqui é tão lindo, né? E ele complementa, né? Poderão te dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Então você dirá: mostre-me então a tua fé sem obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas obras. Eu achei tão profundo isso, que às vezes até eu vejo uma série de irmãos de religiões diferentes, colocar defeitos no outro e disputar quem é que está certo, né?
E em momento algum a gente vê que Jesus não deixou religião, mas que simplesmente o que ele deixou é que a gente aprenda a fazer a prática do amor seguindo os exemplos que ele deu. Basta isso. Não importa qual seja a minha religião, e vou até um pouco mais longe, não importa nem que a gente seja ateu. Talvez eu vou me sentir ruim por não acreditar em Deus, por não ter esperança, por não conseguir ter essa força que a fé e a crença nos dá, mas só o fato de eu fazer a prática da caridade, eu já estou cumprindo, estarei dentro das leis divinas, processando aquilo que Jesus nos ensinou, né? E, e quando a gente fala em fé com obra, nós temos tantos exemplos, né? Na biografia, por exemplo, de Bezerra de Menezes, que todos sabem, né, ou pelo menos uma parte da história dele, que ele era um homem que poderia ter vivido muito rico, ele era médico formado, foi político, militar, e como médico, ele não se importava com a pessoa que o procurava, ele atendia, tivesse a pessoa posses ou não. E olha que naquela época a gente não tinha saúde pública, né? Ele sempre atendia. E chegou um ponto dele ter um lugar em que ele atendia somente aqueles que não podiam pagar. E ele nunca relutou. E tem até um caso, né, que realmente é um exemplo muito grande, que ele se preocupava e ajudava tantas pessoas que uma vez foi uma mãe desesperada pedindo ajuda para o seu filho e que ele estava realmente com uma doença muito ruim. E Bezerra de Menezes, ele receitou o que era necessário passar para aquela criança para que ela se curasse. Porém, ele percebeu que a mãe ficou olhando aquela receita sem dar um retorno e ele entendeu na época. Não adiantava somente acudir da receita, ele percebeu que ela não tinha meios de comprar o remédio. Então, de imediato, ele vendo que não adiantava o que ele fez se ela não pudesse adquirir o medicamento, ele tirou o seu anel de formatura, que é algo tão importante, né, para quem estudou somente o médico, e deu para ela. Olha, vá até a farmácia tal, fale com ele, ele vai reconhecer e peça então que ele compre esse anel de você, que ele dê receita, se sobrar alguma coisa que sirva também para você comprar em alimentos para você e teu filho. Então a gente vê que a obra não é somente quando a gente faz, ou no centro espírita, que a gente ajuda. Mas assim que a gente passar uma palavra de conforto a quem nos pede, e aqueles que têm o dom da oratória, que passem um local e deixem as palavras, mensagens de paz e de ensinamento, mas que a gente repare também nas pessoas que ouviram. Que às vezes aquela pessoa que nos ouviu, que entendeu o que nós passamos, até ela tem a fé e a vontade de se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Mas às vezes ela não consegue. E não digo só a necessidade física, a fome física, né? Às vezes até a pessoa se encontra num estado depressivo tão profundo que lhe faltam as forças. E a gente sabe que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Aliás, né, um dos ensinamentos que nós temos na prece dominical que Jesus deixou, em uma parte dela, quando ele pede, Senhor, dai-nos o pão de cada dia. E a gente entendia que era o pão que? O sustento do nosso corpo, da nossa família. Mas esse pão de cada dia ele é muito mais amplo. É dar o pão não só do corpo físico, como também o pão que alimenta o espírito, que nos dá força, que alimente as nossas energias, a nossa fé, a nossa mente, para que a gente consiga vencer os obstáculos. Então a gente precisa também amparar as pessoas também necessitadas, mesmo materialmente, fisicamente. Amparar a pessoa que vem com problema, não só dar para ela o caminho, mas o ombro amigo, ajudá-la, tentar compreender, apoiar. Lembra que Jesus dizia, se te pede para andar 1000 passos, vá 2000 passos com ele, dê forças a ele. Então a caridade ela tem várias as formas. Não basta simplesmente que a gente só passe o que nós conhecemos. É necessário que se passe e que veja também se aquelas sementes que nós estamos, né, semeando, que nós estamos doando, se ela já está com o terreno propício para receber e para germinar.
e talvez para germinar, precisa de um cadinho a mais da nossa atenção, de um pouquinho a mais das nossas palavras. Ou quiçá, até como dizia, né, o pescador, se você quer matar a fome de alguém, não lhe dê peixes, lhe ensine a pescar. Mas naquela hora de muita fome, vamos dividir o peixe que nós temos. Talvez hoje a gente vai olhar assim, puxa, eu ia comer ele inteiro. Mas olha, gente, só quando a gente pratica a caridade que a gente sabe realmente as energias maravilhosas que a gente recebe do próprio universo que nos dá, porque nós estamos dentro da lei do amor. Isso que é importante. Então nos lembremos todos nós, a fé sem obras é uma fé vazia. Mas a fé com obras, ela nos engrandece, nos enriquece, nos faz fortes, nos ilumina. E cada um de nós, por menos que a gente seja, por menos que a gente tenha, sempre vai existir alguém em nosso caminho que esteja abaixo e esteja nos estendendo a mão. Amigos, obrigado pela companhia, obrigado pela atenção e só posso desejar a todos vocês muita felicidade, muita luz e muita paz e muita fé com obras. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!